para que haja, de facto, melhores condições nos hospitais públicos, neste caso? Eu compreendo aquilo que o Marcos estava a referir, porque julgo que faz parte do discurso político do Partido Socialista. Mas há aqui um distanciamento muito grande em relação à realidade. Aquilo que os partidos da oposição têm referido é que existe um desinvestimento na saúde. Ora bem, estes dados são facilmente comprováveis, porque basta ver os orçamentos contínuos que este Governo tem apresentado na área da saúde, que tem sido positivamente discriminada nestes tempos de dificuldade, e ver a conta geral do Estado de cada um dos anos, portanto, aí verifica-se que, de facto, isso não aconteceu. Ou seja, todos os anos... Mas reconhece que há menos médicos nos hospitais, que aquilo que os hospitais referem e os relatórios que fazem e aquilo que as pessoas também se queixam é que estão muito mais tempo à espera porque não há tantos clínicos, tantos profissionais de saúde que possam responder. Os orçamentos na área da saúde têm crescido todos os anos. O orçamento de 2014 em relação a 2013 tem mais de 54 milhões de euros. Então estamos a concluir que esses orçamentos são mal aplicados? Não, estamos a concluir que não há desinvestimento na área da saúde. Em relação aos médicos, a realidade também é muito clara. E para isso basta o Marcos ver o balanço social do Ministério da Saúde, que é um documento público, e ele consegue rapidamente chegar à conclusão, porque é uma conta muito simples, verificar qual era o número de médicos que existiam no Serviço Nacional de Saúde em 2010 e qual é o número de médicos que existe no Serviço Nacional de Saúde em 2014. E são mais 2.500 médicos. Ou seja, a não contratação de profissionais não existiu. Nós contratamos mais médicos, o Governo contratou mais médicos, são 2.500, e contratou mais 1.500 enfermeiros. E até lhe digo mais, em relação à questão dos médicos, mais médicos houvera, mais seriam contratados, e isso também é público. Então como é que explica esta situação Porque saíram mais do que foram contratados. quase caótica em vários serviços de urgência? E não estamos a falar só da época de Natal e de Ano Novo, porque sabemos que houve férias marcadas que, pelos vistos, não deviam ter sido marcadas, houve baixas de alguns médicos que também estavam de baixas e não podiam trabalhar. Este comentário do Marcos, porque o balanço social é o dado final sobre os médicos. Portanto, não são mais os que entraram dos que saíram, é o balanço final. Aquilo que está a acontecer nas urgências em Portugal, e que não se nega, porque é evidente, não é? Aliás, existe, é uma pressão que está a ser exercida sobre as urgências. E tem por base um surto de gripe. E é esse surto de gripe que leva a que as pessoas acorram às urgências, apesar de tudo, não num número excessivamente maior do que em relação ao ano passado. Portanto, é preciso conhecer os problemas para poder responder a eles. Mas, sobretudo, são os idosos quem está a recorrer mais às urgências. Isto tem uma implicação direta, porque associada à gripe tem patologias várias. Complicadas que depois provocam... E que leva, inclusive, à necessidade de internamentos. Exatamente. E, portanto, é aí que, de facto, está a existir uma pressão sobre as urgências e sobre os hospitais. Agora, isto não implica um desinvestimento e é facilmente comprovável porque, nas outras épocas do ano, esta situação não sucedeu. Então, como é que justifica, e perante aquilo que o Marcos também disse, a contratação de mais profissionais de saúde, concretamente de médicos, se a gripe é sazonal, depois, se calhar, então vai acontecer o contrário, que é ter médicos e profissionais de saúde a mais para as infraestruturas que existem. Isso aconteceria, o Marcos falou... E não vai ser o caso, não é? Não, aliás, o Governo... Eu já lhe dou a palavra, Marcos. Eu termino já. Esta não é uma questão estrutural. Se fosse estrutural, aconteceria nos outros meses do ano. Portanto, é uma questão episódica, neste período do ano, e que está a pôr esta pressão sobre as urgências. Nós temos carências de especialistas em diversas áreas, anestesistas, o país precisa muito de anestesistas, precisa de médicos de medicina geral e familiar também. O Governo preveniu esta questão porque era previsível. Ou seja, o ano passado, em janeiro, aconteceu uma pressão sobre as urgências. Há 2 anos, em janeiro, aconteceu uma pressão sobre as urgências. E nessa altura também o Partido Socialista, não sei se pela voz do Marcos ou de outros camaradas dele, vieram fazer este discurso. A pressão depois terminou. A pergunta que se coloca é, perante isto, o Governo não fez nada? Não, isso não é verdade. Em dezembro foram contratados mais 300 médicos para as urgências, exatamente para conseguir colmatar um problema que se adivinhava que ia acontecer. A taxa de vacinação dos idosos, que é uma vacina gratuita para os maiores de 65 anos, este ano atingiu os 65%. Em 2010 estava nos 43%. Mas essa vacina também já se percebeu que as pessoas devem fazê-la, mas a estirpe da gripe também vai mudando e pode prevenir algumas situações, mas não previne todas. Obviamente, senão estaríamos num mundo ideal e, porventura, a pressão que acontece
em determinados momentos, em determinados dias, em alguns hospitais, nas urgências, porque passado um dia ou dois essa pressão já não é tanta. Claro. Não teria acontecido. Agora, como se trata de facto de um surto de gripe, por isso é que se explica que esteja a acontecer esta pressão simultaneamente em vários hospitais. Deixem-me perguntar aos dois. Um surto de gripe justifica o pedido de demissão de uma equipa inteira de urgências num hospital? Não, mas o problema, Cecília, é que o problema não está circunscrito às urgências. O problema é um problema generalizado a muitos hospitais e a muitos serviços, não é só às urgências. Aquilo que está a ser feito, perdão, em termos de redução do problema, a questão das urgências, enfim, é uma estratégia que procura, o Miguel Santos, aliás, até teve aqui o cuidado de reconhecer que isto não foi inesperado, não houve aqui uma surpresa. É bom que reconheçam isso, porque essa foi a primeira linha argumentativa do Governo e dos partidos que o sustentam, isto foi uma questão surpreendente. Não foi surpreendente. O surto de gripe era expectável, como o Natal, uma quinta-feira também foi expectável, e como todos sabemos que o pico do surto da gripe ainda não aconteceu. Estamos num pico, mas não está, de acordo com os estudos imunológicos, não estamos no que será o pico mais alto, então, previsivelmente. Eu faço a pergunta de outra maneira e gostava da resposta dos dois. Mas o problema, deixe-me terminar, é que este discurso do Miguel Santos não bate certo com a realidade. Porque a realidade depois não casa com ele. Porque os problemas surgem por todo o lado e, por muito esforço que os deputados da maioria e o Governo faça para tentar aqui convencer-nos a todos de que isto é uma inventona política do Partido Socialista, têm que se esforçar muito para que as pessoas acreditem nisso. Porque aquilo a que nós assistimos todos os dias não é uma inventona política do Partido Quer responder, Socialista. Miguel, para eu fazer então a pergunta? Os principais agentes de contestação deste problema são os próprios profissionais de saúde. O próprio Marco acaba por entrar um bocadinho em contradição, parece-me a mim, quando afirma que era previsível e que nós respondemos que é uma inventona. Portanto, e inclusive louvou-me pelo facto de ter assumido que existe uma pressão nas urgências. Miguel é que disse aqui que isto era uma coisa inventada. Se nós assumimos uma pressão nas urgências, não estamos a inventar nada. Ela existe e de facto existe. Agora, nós estamos a falar de um problema episódico e, porventura, daqui a pouco tempo, o Marco já não poderá dizer isto porque não acompanhará a realidade. Então deixem-me fazer esta pergunta. É um problema episódico ou terá também a ver com o facto de vários profissionais de saúde, concretamente médicos, terem aposentado recentemente muitos e grande parte deles também terem optado pela privada em vez da pública, porque nós sabemos que há instituições, cada vez mais instituições privadas de saúde em Portugal e cada vez mais médicos a deixarem o público para irem fazer e exercer apenas no privado. Como o Miguel Santos aqui reconheceu, não houve um afluxo anormal às urgências neste período. Não, houve. Disse exatamente isso. O Miguel Santos até disse que houve um afluxo ligeiramente superior ao do ano passado. Houve mais casos de gripe, muitos mais casos de gripe do que no ano passado. O afluxo às urgências foi um afluxo maior do que costuma ser em agosto, maior do que costuma ser em outubro, mas expectável e normal para esta época do ano. Portanto, não foi um afluxo anormal de que ninguém tivesse à espera. Não é o que houve, o que existe, o que há, é uma redução muito significativa da capacidade de atendimento. Esse é que é o ponto. E essa redução tem a ver com o facto de os médicos terem alguns aposentados, outros terem passado para o privado? Tem a ver com não ter havido um planeamento como deve ser, tem a ver com o facto de não ter havido a reforma hospitalar que o Ministro prometeu no princípio da legislatura e que até hoje não saiu do papel, tem a ver com o facto dos serviços dos cuidados de saúde primários não terem capacidade de rastrear e atender as pessoas, tem a ver com estas ideias mirabolantes de vamos mandar os doentes das urgências para os privados, quando o problema nas urgências está nos doentes mais urgentes e não nos doentes menos urgentes, que eram aqueles que iriam ser mandados para Miguel, as urgências. Tem a ver com falta de... que não respondem tem a ver com aos falta de problemas profissionais e com essa... com aspas, de bandada de médicos para outros. É muito complicado responder porque o Marcos Pestrel disse todo um conjunto de coisas que não correspondem à realidade e com as quais eu não concordo. Vamos lá ver. Então rebata. Vou rebater exatamente isso e vou tentar fazê-lo de uma forma mais explícita. Portanto, o que está a passar é que nós temos patologias de idosos que implicam internamento. Marcos, o número maior da afluência às urgências no final de 2014, portanto, já apanhando parte do dezembro todo, não é? Representam mais 90 mil pessoas, é disso que nós estamos a falar. Aliás, tu compreenderás que Miguel, em Portugal, por dia, a questão os dos nossos idosos hospitais, é muito bem referida e acho que os podemos nossos voltar a ela. hospitais por dia realizam uma média de 16 mil urgências. Esta é a média dos nossos hospitais diária. Portanto, acontecer num determinado dia
hospitais têm médias de atendimento de 200 pessoas dia, ou de 300 pessoas dia. Naquele dia, terem uma ocorrência de 300 ou 400 mil, naturalmente que está aqui um esforço suplementar que tem que ser feito para que os tempos não derrapem. Não se podem esperar 24 horas numa urgência para ser atendido, como aconteceu. E há provas disso, por exemplo, no Hospital Amadora Sintra, que as pessoas foram à urgência e lhes disseram, olha, isto pelo menos 20 horas de atendimento vai ter que ficar à espera. Como sabe, nós já há alguns anos adotamos o sistema de triagem de Manchester, o que significa que qualquer pessoa que chega a uma urgência é feito um pré-diagnóstico e que é classificado por cores, pulseiras com diversas cores, mediante o grau de urgência que acontece. O que significa que os casos verdadeiramente urgentes não têm tempo de espera. Agora, nós temos uma tradição, de facto, é um costume que está instalado, as pessoas gostam muito de ir às urgências, não gostam só porque não têm onde ir. Não gostam, mas não têm outro sítio onde ir? Não, tem a ver com questões culturais que agora também na altura foi anunciado que os centros de saúde iam alargar o seu horário. Isso foi uma das medidas que estamos sempre a correr atrás do prejuízo. Não, fechamos, depois abrimos, alargamos. Isso não é verdade. Não é verdade. Estreitamos. Em devido tempo foi organizada toda uma equipa do Ministério da Saúde que em finais de novembro começou a trabalhar para preparar exatamente este período. E se a situação tem esta pressão e não tem uma pressão maior, acontece exatamente foram tomadas medidas preventivas. Medidas preventivas que levaram à contratação de 300 médicos logo à cabeça para conseguirem dar apoio nas urgências. Medidas preventivas que levaram ao alargamento do horário dos centros de saúde para período noturno. Deixa-me só terminar. O tempo está a passar e claro que vamos senão não conseguimos falar dos outros temas. É porque a questão dos idosos é chave neste discurso do Miguel Santos e prende-se com o que problema? O problema não está só nas urgências, está nas urgências e naquilo que está atrás das urgências. Ainda agora vimos aqui a notícia das cirurgias adiadas como se fossem consultas canceladas. Foi a expressão, creio eu, usada pelo jornalista que faz a peça. Qual é o problema dos idosos? Os idosos chegam às urgências. Naturalmente, nestes períodos de maior frio, os idosos estão mais expostos a problemas de saúde. Têm outras patologias. Estão não sei quantas centenas ou milhares de camas em entidades IPSS prontas para abrir. O Estado não fecha os contratos para essas camas poderem abrir, para poderem prestar cuidados continuados, para poderem dar apoio a esses idosos, depois do tratamento, acompanharem as diferentes patologias que eles têm. Para poderem libertar as camas dos hospitais. E que deviam estar a ser tratados em unidades de cuidados continuados para libertarem as camas dos hospitais, precisamente. Se isso não é tratado, agora vemos dizer, os idosos estão a encher as urgências. Então, mas os idosos haviam de ir para onde? É que não têm mais para onde ir. Não têm onde recorrer para tratar o problema, porque os centros de saúde estão a funcionar mal e com horários ainda reduzidos, e depois de ter tratado de serem vistos, não têm onde ser acompanhados a não ser no hospital. E depois vamos nos queixar. Nós fechamos os locais alternativos para os idosos poderem ser vistos e tratados e acompanhados. Porque já foi anunciado que vai haver, de facto, uma série de protocolos e já estão fechados uma série de protocolos com IPSS para esses cuidados continuados. Acha que se consegue fazer isto de um momento para o outro, de um dia para o outro? Também não se consegue, provavelmente não se conseguirá, mas porque é que foi preciso estender as coisas até aqui? Por isso é que a direção médica do... Eu estou a controlar os tempos, Miguel, esteja tranquilo. Por isso é que a direção médica do Garcia da Horta diz nós continuamos em demissão a ver se isto realmente se resolve. Porque já ninguém acredita na possibilidade disto se resolver. É absolutamente terrível, porque isto não corresponde de facto à verdade. Os idosos têm recorrido às urgências naturalmente e bem quando têm necessidade de obter a sua assistência. Aquilo que eu refiro é que, de facto, as patologias que eles trazem obriga a um tratamento mais demorado e muitas vezes ao internamento. E aí é que é colocada uma pressão verdadeira aos hospitais que, de facto, têm o internamento a subir exatamente por causa dos idosos. Claro. Portanto, o que o Marco refere, e bem, é os lugares de recuo, que é para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Intensivos, que é para onde as pessoas devem ser encaminhadas pós-internamento e vagando as camas de internamento. Que ainda não estão a ser totalmente encaminhadas porque não há esses protocolos. Mas isso, vamos lá ver. Deixa lá o Miguel explicar e responder. Porque o Marco podia fazer o favor de me contrariar e de me negar se tivesse números concretos para poder afirmá-lo. Mas a verdade é que ele ou os tem e não os quer mostrar, ou então não os tem. Desde 2011, nós já abrimos 1.500 camas na Rede Nacional de Cuidados Continuados. E todos os meses estão a abrir mais camas. Porque a Rede Nacional de Cuidados Continuados vamos lá ver, é um paradigma relativamente recente em que Portugal, de facto, começa tarde demais
e começa tarde demais, não digo que é deste governo, porque já vem de governos anteriores. E esse esforço, efetivamente, está a ser feito. A Rede Nacional de Cuidados Continuados está a alargar-se todos os meses. E é isso que tem contribuído para dar exatamente resposta às pessoas que, após internamento, necessitam ter os cuidados continuados para depois, futuramente, poderem regressar. Isso levar-nos-ia também para outro debate, que seria estar aqui a tirar números para cima da mesa as IPSS também substituírem-se ao Estado, porque no fundo também muitas vezes acabam... Na Rede Nacional de Cuidados Continuados, as IPSS e as Misericórdias são parceiros inestimáveis. E tanto assim é que têm contribuído, com apoios do Estado, naturalmente, exatamente para ajudar a resolver os problemas. E isso está a acontecer. Meus senhores, tínhamos previsto, o nosso tempo já esgotou, mas vamos falar ainda um pouquinho sobre a Grécia e sobre a nomeação do novo governo. 11 ministérios, menos 7 do que no governo anterior, com uma coligação que tem a esquerda radical e um partido de direita. A minha pergunta é esta: depois de se saber a constituição do governo e de se conhecer o Ministro das Finanças, que no fundo era para aqui que estavam os olhos todos virados, o Ministro das Finanças que até agora tinha defendido, tinha tomado posições mais extremas do que aquelas que ouvimos agora em relação à dívida da Grécia. Faz sentido estes, desculpem-me a expressão, pezinhos de lã, tanto por parte dos gregos como por parte da União Europeia em relação ao que é que vai acontecer à Grécia? Começo pelo Miguel. Bem, o que vai acontecer à Grécia eu acho que é a pergunta do $1 milhão, de facto. Porquê? Nós tivemos na Grécia, por parte do partido que ganhou as eleições, a Syriza, que é uma coligação de extrema-esquerda, que não vem de agora. Nós tivemos, curiosamente, falou-se de extrema-esquerda até à altura da final de campanha eleitoral e a partir do momento em que o Syriza ganhou-se, passou-se a falar em esquerda radical. É diferente. Pois, eu sei que a origem do Syriza, pelo que eu pude perceber e pelo que li, resulta de uma coligação de pessoas refratárias ou desertores, entre aspas, não no mau aspecto da palavra, do Partido Comunista Grego, logo após a queda do Bloco Soviético, e em que o Partido Comunista Grego, aliás, à semelhança do nosso Partido Comunista, porque são bastante ortodoxos, ainda não conseguiram resolver o problema ideológico. E aí surge, de facto, essa coligação do Syriza. Uhum. É contra a natura, sem dúvida, este acordo de governo com um partido de extrema-direita nacionalista, francamente... Que também não quer ser chamado de extrema-direita, direita moderada. Agora admito que a partir do day after das eleições, portanto, passando a euforia eleitoral, da noite eleitoral, as coisas talvez sejam um bocadinho mais reais e diferentes. Independentemente desta coligação, ambos, tanto o Syriza como este partido que se coligou agora para fazer governo, de direita, defendem o final das medidas de austeridade. É o tronco comum dos dois. Só que a forma como depois, se calhar, se vão querer executar a tomada dessas medidas é que será diferente. Pois é, porque não há milagres, era preciso haver um milagre grego para não ser uma tragédia grega. Porque, vejamos, todo o discurso que o Syriza fez até o momento em que foi eleito era um discurso que oferecia aos gregos o caminho mais fácil. O caminho mais fácil que implicava... Descida de impostos, aumento de salário mínimo. De impostos, o aumento dos salários, o aumento das pensões, aliás, que é e deixo até para o Marcos para comentar já a seguir, é um tipo de discurso muito semelhante ao que o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, e inclusive o próprio Partido Socialista, vem fazendo ao longo dos últimos anos. Agora, o Syriza, o atual governo grego, este acordo, esta coligação do governo que existe, vai ser confrontada com a realidade e com a dura realidade de tomar opções. Que é ter de pagar a dívida. Que é ter de pagar a dívida e não só ter de ter recursos para solver os seus compromissos, a começar já em fevereiro e em março, que vão montar uma necessidade de financiamento perto dos 4 mil milhões de euros. Então deixe-me fazer esta pergunta ao Marcos. Marcos, este governo, esta coligação que foi feita para a criação do governo, vai conseguir manter-se em funções, sabendo que os gregos são muito exigentes e que neste momento não querem mais decepções e comprometer-se com a União Europeia? Eu adivinhar não consigo, mas para já não resisto a responder ali a uma pequena provocação do Miguel Santos, só para o lembrar que quem fez uma campanha eleitoral e venceu as eleições a prometer descer os impostos não foi o Partido Socialista, foi precisamente o Partido Social Democrata e o atual Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, que prometeu que baixava os impostos e prometeu que não baixava as pensões, num diálogo célebre que ficou gravado, que terminou em disparate numa ação de campanha. Portanto, eu julgo que essa
pequena provocação deve ser virada para o próprio PSD e não para o Partido Socialista. Aquilo que eu desejo, em função dos resultados, e julgo que é como todos devíamos olhar para aqueles que foram os resultados das eleições na Grécia, é que as coisas corram bem à Grécia. Claro. Porque se correrem bem à Grécia, vão correr bem à Europa e vão correr bem a Portugal. Mas isso passa por uma renegociação da dívida? Pois, há muitas maneiras de chamar ou de apelidar... Porque renegociar implica pagar, se calhar com prazos mais dilatados, se calhar com juros diferentes. Todos os Estados fazem permanentemente, pelo menos, não lhe chamam renegociação, porque é um termo que pode ter outras interpretações, mas podem chamar-lhe refinanciamento. Ainda agora, em Portugal, o Governo anunciou que iria tentar resgatar mais cedo o empréstimo do FMI e substituí-lo por outro empréstimo. Vai procurar financiar ou refinanciar o pagamento dessa dívida, trocando por outra dívida com juros mais baixos. Portanto, isso não é outra coisa senão renegociar ou refinanciar os termos da dívida. Portanto, eu julgo que isso será positivo para a Grécia. Mas, sobretudo, o que é positivo neste resultado das eleições na Grécia é que houve um sinal claro de recusa de uma política de austeridade em nome da Europa. Em nome da Europa. O partido mais prejudicado foi, curiosamente, o Partido Socialista Grego. Isso é natural, porque o Partido Socialista Grego, do meu ponto de vista, tomou uma opção mais política... Mais penalizado pelos eleitores. Uma opção política errada, que foi a opção política de participar num grande bloco central, que não deixou margem de manobra, não deixou alternativas dentro do quadro clássico democrático de resumindo e concluindo, porque o nosso tempo já estendeu e muito em relação àquilo que nós tínhamos previsto. Mas deixe-me só dizer isto. Eu gostaria de ver todas as forças democráticas a desejarem que as coisas corram bem à Grécia. E se correrem, é bom haver na Europa mais uma voz forte a pugnar pelo fim da austeridade. É bom haver na Europa uma voz forte a lutar por aquilo que a Europa, em certa medida, já está a fazer através do Banco Central Europeu. Marcos, se não correr que este bem... governo combateu, ou pelo menos nunca se bateu por isso, mas que era bom... É bom que haja mais uma voz na Europa. Mas se não correr bem à Grécia, também se calhar não corre bem para muitos outros países que querem que corra bem também, não é? Portanto, não estão todos em situações idênticas às da Grécia. Pois não, mas também não se podem extremar assim tantas posições, quer de um lado, quer do outro. Não é? Portugal está numa situação muito diferente da Grécia. Aliás, quando a Cecília refere isso, a Bloomberg hoje fez uma estimativa. No caso da Grécia não cumprir as suas obrigações, nós próprios portugueses vamos ter que arcar com algumas responsabilidades financeiras que, segundo a estimativa, arcam em 550 euros por português. Não é? Agora, eu registro também, isto aqui, o que o Marcos disse, bate um bocado certo com aquilo que foram as declarações do seu secretário-geral, do seu líder, o António Costa, que foge do PASOK, do Partido Socialista Grego, e cola só ao Syriza, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Felizmente, no Partido Socialista, ainda há pessoas que têm algum bom senso, e nomeadamente o Dr. António Vitorino, que de uma forma cautelosa, mas já veio dizer que vai ser de facto muito difícil para o governo grego conseguir todas as promessas eleitorais que o Syriza, enquanto campanha eleitoral, durante a campanha eleitoral, com toda a facilidade fez. Agora, o Syriza está colocado perante, e o governo grego está colocado perante a dura realidade de ter que tomar decisões e ter que tomar opções. Ninguém se colou ao Syriza. Sendo que, nomeadamente, o governo grego não conseguiu fazer o trabalho de casa, coisa que em Portugal acabou por acontecer. Não é uma afirmação que se possa fazer. Marcos, dou-lhe 30 segundos para responder, temos mesmo que ir para Quem se colou ao Syriza foram os gregos que elegeram. Nós limitamos a desejar que as coisas corram bem e percebemos que as razões pela qual o Syriza foi escolhido foi por ter uma lógica estratégica contra a política da austeridade europeia. Não é uma lógica nem uma estratégia, é um discurso. O que não se pode fazer, eu desejo é que corra muito bem para a Grécia, que o Primeiro-Ministro fez, a propósito daquela que é a opção política do governo grego, dizer que é uma opção infantil. Então o Primeiro-Ministro de um Estado se vai sentar ao lado do outro Estado, políticas, sabemos vai acusar o outro Primeiro-Ministro de ser infantil. Ainda não percebemos como é que este novo governo vai reagir. Infantil é nós acharmos que alguém defenderá por nós os nossos interesses. Marcos Miguel, o nosso tempo já passou e muito obrigada por terem estado no debate no Grande Jornal. Muito boa noite.